Fala, Futuro Aprovado, tudo bom com vocês? Aqui é o Eduardo Cortes em mais um vídeo. E hoje o nosso entrevistado, que a gente está fazendo uma série de entrevistas aí com vários participantes concursados e ex-concursados. Hoje o nosso participante é criador do canal Volts Coach para concursos, fez 24 concursos e foi aprovado em 7. Uma média aí mais ou menos de 30%, né, dos concursos feitos. Senhoras e senhores, recebam Guilherme Volts, que não se chama Volts, né, mas o apelido dele de Guilherme Volts. Seja muito bem-vindo. Valeu, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aí no seu canal aí. É muito engraçado você ver uma pessoa no YouTube, assistir o vídeo dela e um dia ser convidado para estar presente. Então é uma grande alegria estar aí. Que isso, eu que sou lisonjeado de ter você aqui, né? Gosto muito do seu canal é muito esclarecedor, não. Eu ia falar isso errado, esclarecedor, né? Perfeito. Principalmente para os concursos aí da PRF, da PF, né? Alguns TRFs lá, você dá muitas dicas bacanas. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Sobre como estudar, a sua rotina de estudos, como que foi a sua carreira na PRF, enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre vários assuntos bem importantes. Mas antes de mais nada, eu quero saber de onde que surgiu esse nome Volts para concurso. Volts Coach para concursos. Então, a ideia do nome é essa questão de rendimento, né? De volts, né? Lembra um pouco de voltagem, né? Então, a ideia era ligar isso daí, né? De melhorar seu rendimento para concurso, né? Como você falou, eu passei boa parte da minha vida fazendo concurso. Minha esposa também. Minha esposa, ela é procuradora do trabalho e ela passou aí em 6 concursos também. E a gente, como estava sempre nessa vida, a gente falou, pô, o que a gente tem de conhecimento a gente pode usar para ajudar outras pessoas, né? Como você também faz. E essa é a ideia, né? De volts, de alto rendimento. Bacana. E faz quanto tempo que você tem um canal? Puxa, perguntar a idade é sempre complicado. Eu acho que faz 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco. Eu não sei, Uns eu tenho dois, que ver aqui, mas uns, faz bem uns dois pouco. anos. Faz bem pouco tempo que eu tenho um canal, assim. E quando você começou a gravar vídeo, assim, você ficou meio, sabe, contraído? Você é um cara mais desenvolvido? Assim, dá pra ver que nos seus vídeos você fala muito bem, né? Você tem uma didática muito boa, domina muito o assunto, mas quando você começou a olhar pra câmera, assim, começou a gravar, como que foi a sensação? Porque uma coisa é você dá treinamento, palestra, igual você Sim, já deu, né? Já deu vários treinamentos aí quando você era servidor, enfim. Outra coisa é você olhar pra uma câmera e começar a falar pra um monte de gente que você nem conhece. Como é que foi essa verdade. sensação? Cara, eu comparo isso sempre com para quem está começando a estudar, né? Você não chega 100% bem em alguma coisa, né? Então, se Sim. você olhar os meus primeiros vídeos, acho que deve acontecer isso também com você, né, Eduardo? A gente olha, dá até aquela vergonha, né? Uma E porcaria, né? Uma você fala assim, porcaria. cara, Nossa. cara, eu fiz cada coisa, assim. Pra você ter uma ideia, eu comprei um equipamento que eu demorava praticamente 3 horas para montar o equipamento. Caramba. Então eu ficava. Que eu comprei o equipamento, falei, não, eu comprei essa luz, demorava 3 horas, eu ficava um dia antes montando. E antes disso, né, meus primeiros vídeos, eu fiz coisas assim de usar abajur, então assim, era tudo muito amador, né? E eu falava, não que hoje esteja perfeito, eu acho que a gente tá sempre melhorando, né? Melhorando, A sempre. fala, o jeito de falar, as ideias, e olhando os vídeos, até vendo o feedback do pessoal, né? Até Sim. críticas e tal, a gente vai melhorando. Mas realmente dá uma certa vergonha e assim, era acostumado a falar numa palestra, mas falar pro YouTube é bem diferente, né? Então a gente vai melhorando e eu mantenho lá. Se vocês virem meu primeiro vídeo lá, vocês vão ver que era algo bem tosco. Assim, minha esposa, Ah, coitada, minha esposa pegou uma. Sabe esses abajur, assim? A gente tirou a tampa do abajur e ficava com a luz tentando iluminar. Só que pra tipo você. softbox, né? Colocou uma. Não, Uma nem softbox. tinha isso, cara. Era a luz mesmo, assim, tentando iluminar. Minha esposa, a gente usava uma escada, assim, aquelas escadas altas, assim, pra tentar Aham. iluminar. E assim, era tudo amador, né? Hoje a gente já mancha de algumas coisas, faz um trabalho um pouco melhor, né? Ah, vai melhorando conforme o tempo vai passando. Eu Sim. vou falar a verdade pra você que eu tenho dificuldade até hoje, cara. Você acredita? Sério? Até Pô, hoje. mas você manda muito bem, pô. Tô falando. Quem assistiu a live lá, cara, você é um baita apresentador e tal. Ah, inclusive, pessoal, quem não viu, né, o nosso evento, cara, foi um evento sensacional, Foi né? O top. Guilherme aí, quando eu convidei ele para fazer o evento, que foi um evento beneficente que a gente fez no último dia 24, né? Agora de abril de 2021, cara, foi sensacional, um evento beneficente para ajudar as pessoas que estavam não, estão passando necessidade.
E foi muito bacana. O Guilherme, quando eu fiz o convite para ele, ele já falou assim: não, Eduardo, vamos lá, cara, vou te ajudar. E deu para ver que realmente era um cara muito dedicado, postava direto no Instagram, fazia vários stories em relação ao evento. Então, eu quero até te agradecer, ô Gui, em relação a isso, porque é difícil a gente achar pessoas assim que vão cruzar o nosso caminho, né, com o mesmo ideal que você, né, com o mesmo propósito. Então, quando a gente conta essas pessoas no meio da caminhada aí, né, nessa caminhada de internet, sim, né, a gente tem que valorizar essas pessoas, né? Por isso que eu tô te convidando, inclusive, para estar aqui, porque gostei muito não só do seu conteúdo, mas da pessoa que você é. Porque se você fosse outro tipo de ser humano, pode ter certeza que nem aqui você passava. Mas isso aí. Ô Gui, fala um pouquinho pra gente, né, pra quem tá assistindo a gente, como que surgiu, cara, essa vontade de você ser um servidor público? Você já trabalhava na iniciativa privada, trabalhava por conta, ou algum mundo corporativo? Como que era a sua vida antes de entrar na carreira pública? E o que te fez, sabe, aquele ponto de partida assim, pô, eu quero passar no concurso. Perfeito. Como que surgiu esse desejo, assim? Então, assim, não é nada muito romântico, assim, né? Eu fiz a Universidade Federal do Paraná, fiz Direito lá na Universidade Federal do Paraná, e comecei a estagiei num escritório, assim, carregando o processo mesmo em ônibus, bem puxado. E na época, a gente trabalhava para banco e eu, assim, meio que assim, puxa, comecei a perceber que eu não queria trabalhar no meio privado, assim, pelo menos na advocacia. E por uma falta de opção, eu falei, nossa, eu vou tentar fazer concurso público. Eu vou tentar uma carreira que traga uma estabilidade para mim. E já na faculdade eu comecei a visualizar a ideia de fazer um concurso público. Eu falei, nossa, eu acho que pode ser uma boa opção para mim. E na época eu tinha algumas ideias, defensoria pública, eu tinha, assim, alguns sonhos, e daí já acabei fazendo o meu primeiro concurso, né, que é para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná. Isso faz muito tempo, acho que foi 2000 e... Eu fiz o concurso na faculdade, mas eu fui chamado logo que eu me formei. Uhum. Mas a ideia era mesmo, assim, era sair um pouco do meio privado, assim. Assim, mas nessa época você já era casado? Não. Quando eu fui chamado, sim, mas quando eu passei no primeiro concurso, não. Quando eu passei no primeiro concurso, eu terminei a faculdade e eu fui chamado para técnico judiciário. Foi aqueles concursos, Eduardo, que você, não sei se você passou por isso também, mas aqueles concursos que você estuda de qualquer jeito, assim, sabe? Comprei uma apostila e tal, e eu tinha uma boa base de matemática, até do vestibular e tal, e foi bem determinante para eu passar. Passei mal, né? Passei mal, mas fui aprovado nesse concurso. O importante é passar, né? O importante é passar. Não existe esse passar mal, né? Passar, passou. Concordo. Mas assim, passei ali, demorei um certo tempo para ser chamado, e foi o meu primeiro concurso que eu fiz, assim. Foi a abertura do mundo dos concursos para mim. Depois eu até fiquei um bom tempo sem passar no próximo, né? Mas daí é outra história. Mas assim, foi mais assim, essa falta de opção mesmo. Eu olhei até me lembro, conversando com a minha chefe no lugar que eu estagiei, e ela falando assim como ela estava decepcionada com a vida privada, como ela estava decepcionada em trabalhar para banco, e aqui nada contra banco, né? Mas assim, não encontrava assim uma paixão naquilo, né? De ficar defendendo o banco aí frente à cobrança de dívida e tal. E por coincidência, passou 2 anos, eu encontrei ela como professora na minha universidade. Caramba! E daí, professora do escritório da advocacia. Daí, cara, olha que maluco. Porque esse papo, pra mim, foi um negócio, assim, muito, assim, pontual, assim. Ela falou, Guilherme, lembra daquela conversa que a gente teve? Eu tô aqui. Eu falei, caramba, meu, muito louco isso, né? Ela ter lembrado daquela conversa, e daí aquilo meio que construiu pra mim essa mentalidade. Falei, nossa, nada contra o meio privado, né? Acho que tem várias opções, até opções muito interessantes, mas eu falei, não, eu quero uma carreira pública, né? Eu quero uma opção que dê estabilidade e remuneração. Sim. É porque assim, né, Gui? Muitas pessoas acham que, igual eu falei lá no nosso evento, que ser um servidor público vai trazer a felicidade para a pessoa, né? E não é assim que funciona. Tem muita gente que é um engenheiro, trabalha na área de tecnologia da informação, é um advogado, por exemplo, que tem sucesso, que ganha muito bem, que tá feliz, que acha que, pô, sabe, feliz mesmo na profissão. Mas eu acho que o concurso público, ele é muito bacana, por quê? Porque ele não faz distinção da pessoa. Não importa se você estudou na escola pública ou particular, ótimo, se você é preto, branco, alto, baixo, magro, gordo, não quer nem saber disso. Ele vai colocar as questões na sua frente, você vai responder,
fez tudo certinho, você vai ser aprovado e vai estar ali. Ponto. Perfeito. Nossa, eu ia falar a mesma coisa, assim, a mesma coisa. Eu acho que essa falta de preconceito que o concurso tem é maravilhoso, assim, né? Porque ele aceita todo mundo. Ele aceita todo mundo. Se você se esforçar, se você conseguir, algumas pessoas vão ter que se esforçar mais, outras nem tanto, mas ele aceita todo mundo. Isso eu acho muito legal. É você depender mais de você mesmo do que em outras carreiras, que às vezes você vai depender de contatos, né? Dessa questão até social, né? Então eu acho bem interessante. Ô Gui, um dos temas que você mais fala lá no seu canal é sobre o concurso da PRF, até porque você já foi aprovado, né, nesse concurso, e a galera tem muita dúvida em relação ainda ao concurso da PRF. Fala pra mim, né, o primeiro contato que você teve com o serviço público foi no tribunal, né? Tribunal de Justiça. Isso, foi num concurso de tribunal. Então você mudar do tribunal pra carreira policial foi uma ponte assim, meio que inusitada, né? Que tem gente que continua na área do tribunal, ou quem estuda para carreira policial continua na mesma linha, né? De policial. Como que foi esse tipo de transição que você fez e o que te fez pensar em sair de um tribunal, né? Para entrar na carreira policial? Você sempre sonhou ser um PRF? Você sempre sonhou com a carreira policial? Como que foi a sua experiência de estudar para PRF, né? O que te fez realmente dar um gatilho? Falar assim, caramba, não tô feliz aqui e vou ser um PRF. Então, Eduardo, eu fiz a Universidade Federal do Paraná e eu não sei se hoje isso mudou, mas na minha época, carreira policial não era uma opção que existia dentro da universidade, assim. Assim, talvez alguma outra pessoa, mas não era uma opção assim do pessoal mesmo, né? As pessoas queriam ser juiz, promotor, defensor público, outros queriam advogar, mas não era uma opção, e não era uma opção minha, que não tinha nem no meu radar, assim, nunca pensei em ser policial. E quando eu fui para a área do Tribunal de Justiça, eu caí num lugar bem complicado dentro do Tribunal de Justiça, assim, bem complicado. Assim, meu chefe era uma pessoa bem complicada, tinha muita pressão dentro do trabalho, tinha muita coisa, assim, bem ruim, assim, eu confesso que era tão ruim que eu tinha... até uns 4, 5 anos atrás eu tinha pesadelo que eu tinha que voltar para trabalhar no tribunal. Rapaz, de justiça. Tava tão ruim assim? Era bem ruim mesmo, assim, era bem ruim, era um ambiente muito ruim. Uma série de questões que eu não prefiro nem colocar assim, mas era um ambiente pesado. Senão ele vai estar assistindo. Era um ambiente pesado, era assim, bem complicado mesmo. E daí eu comecei a ficar triste com a minha situação e tal, mas eu trabalhava, né? Minha esposa, que a gente tinha acabado de casar, ela estava ainda, não tinha nem cargo público, estava estudando ainda. E daí um dia eu conheci, tinha um amigo lá do Piauí, e a gente se encontrava de tempos em tempos, assim, ele vinha para Curitiba, na época eu morava em Curitiba, e ele falou para mim, cara, pô, eu passei no concurso da PRF, olha, me trouxe um DVD. E mostrou o dia a dia lá. Daí, pô, um negócio que eu nunca tinha pensado. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando falava assim, abrir o concurso, eu falei, pô, quem sabe uma opção de eu sair do tribunal. E Isso daí era que ano, Gui? Que ano que era? Isso daí era 2009. 2008, 2009. E daí eu falei, pô, já. Faz um tempo. Daí eu falei, pô, é minha ideia de sair do tribunal. E daí eu comecei a estudar. Só que, cara, eu nunca tinha, sei lá, pensado, cogitado em ser policial, cogitado em pegar uma arma. Então, eu comecei a estudar com aquela dificuldade, quem trabalhava e quem estava no trabalho que era estressante. Então, eu estudava de pé no ônibus, porque eu pegava o ônibus Santa Cândida Capão Raso, lá em Curitiba, que ia direto pro curso na época, e eu estudava de pé no ônibus, assim, e eu falava, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair do tribunal. E daí comecei a estudar e fiquei ali acho que um ano e pouco. Cara, fiz tudo que é curso, fiz todos os erros que um concurseiro faz, assim, de opções erradas, assim, de putz, cara, eu lembro que eu ia fazer um curso de resolução de questões, que eu ia até o centro da cidade, pô, um negócio que hoje eu falo, nossa, eu não faria aquilo, eu optaria, por exemplo, por um site de questões que eu teria muito mais eficiência, por exemplo. E daí acabei sendo aprovado. Só que daí foi o baque, né? Porque, cara, imagine um cara que nunca pensou em ser policial, que nunca pegou em uma arma, estando um dia num curso de formação policial, assim, sabe?
E, pô, eu tive muitas dificuldades no curso de formação, assim, mas eu consegui me encaixar. Até um professor do tiro falou, cara, eu não imaginei que você não ia conseguir chegar. E no stand de tiro, cara, eu não conseguia montar uma arma. Eu tinha que montar uma arma, cara, eu não conseguia e tal. Tive muita dificuldade, mas eu consegui, cara, vencer o curso. O professor falou, cara, no curso, no stand você se superou. No stand, pô, teve dias que eu ia muito bem no tiro, assim, sendo destaque mesmo. Mas como que foi a primeira vez que você deu um tiro? Qual foi a sensação, assim? Cara, foi muito louco, porque assim, o stand de tiro é um lugar que você é muito preparado anteriormente para estar lá. E é muito preparado quanto à segurança. Existe uma história dentro da PRF que uma pessoa, por falta de cuidado com segurança, faleceu. Né? Caramba. O professor acabou matando um aluno. Uma história muito trágica, Nossa. assim, muito trágica. Então, o stand de tiro, por causa desse histórico, é um lugar que você vai a primeira vez com toda essa atenção. De, putz, eu preciso prestar atenção, né? Você tá dando tiro. Cara, tem muitos alunos ali, você tá dando tiro às vezes de 12, de submetralhadora, Então, assim, o primeiro dia você sua, assim, você sua horrores. Mas depois fica uma coisa gostosa, atirar é uma coisa super... É um baita de um esporte. Mas, assim, foi tenso para mim. O curso de formação foi uma superação pessoal. E daí quando e sempre naquela dúvida, né? Pô, será que isso aqui é para mim e tal? E eu fui pra pista e realmente me apaixonei, assim. Legal. O trabalho da PRF é um trabalho, assim, sensacional. Tem várias questões legais que você faz no teu dia a dia. Não é só combate ao crime, mas também a fiscalização de trânsito, você poder ajudar as pessoas. Você tá servindo ali como um verdadeiro servidor público ali na rodovia federal. Isso é algo bem, bem bacana. Ô Gui, eu tenho uma curiosidade para saber, lá no curso de formação, até por ser um PRF, vai ter que estar na rodovia ali ativamente, né? Como que é o curso de formação no aspecto de direção, cara? Como que é assim, até uma curiosidade minha, né? Então, vocês tiveram um treinamento de direção, obviamente, né? Direção veicular, direção né? veicular, direção Sim, veicular, né? E como que é esse treinamento, velho? Vocês vão em obstáculos, vai em sei, coisas inusitadas? Como que é, cara? Então, tem a aula de direção veicular, né? Então, você vai treinar o slalom, você vai treinar a frenagem, você vai treinar uma série de situações. Dá cavalo de pau lá também? Não, cavalo de pau não. Não tem uma aula dessa daí, não. Então, você vai treinar uma série de situações envolvendo a viatura e tal, entendendo também como funciona a viatura, né? A viatura tem todo o equipamento e tal. É bem legal, é uma aula bem bacana. Tem prova também. Pô, a prova da aula de direção veicular era assim, você tinha que ir até uma pessoa com o veículo, né? Então o veículo ia parado, você ia até a direção de uma pessoa. Quando a pessoa estivesse aqui, ó, nessa altura aqui, passando aqui do lado, você teria que ir olhando para frente, não pode olhar para o lado, essa pessoa ia levantar uma bandeira para a direita ou para a esquerda, e você teria que fazer o movimento que a bandeira indicava, né? Direita, você teria que ir para a direita, esquerda, você teria que ir para a esquerda, e meio você teria que seguir em frente. Então você estava treinando ali seu reflexo, assim. Então é algo bem interessante, a aula de direção veicular é algo divertido. E tem algum momento que você tem que dirigir e ir dando tiro? Ou não? Você lembra? O motorista, não. A gente treina um pouco essas situações, mas o motorista, não fazia parte, né? Mas a gente treina. É tipo jogando GTA, né? Tipo assim, parece GTA. É isso já aí. pensa que é GTA. O pessoal acha que é festa. Não, você treina algumas coisas, mas o motorista dirigir atirando não era uma situação, pelo menos na época a gente não treinava, né? Claro, talvez hoje tenha algumas outras coisas e tal, mas na época não tinha. O motorista, pelo menos, atirando, não. Ô Gui, depois que você passou desse curso de formação, tudo certinho, né? Pô, agora tô habilitado realmente pra estar nativa ali nas rodovias, né? Fala pra mim, qual foi o primeiro dia assim que você fala, putz, agora hoje você tá fardado, tá ali, trabalhando. O seu primeiro dia de trabalho, qual que foi a emoção, assim, a sensação que você teve? Cara, é uma realização de um sonho, né? Porque, assim, você sempre projeta algumas coisas e você fala, nossa, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ser PRF, um dia eu vou... E assim, é muito emocionante mesmo. E na época foi muito legal, porque, assim, na época eu morava num apartamento bem pequenininho lá em Curitiba, 45 metros quadrados. E
E daí tinha 2 colegas vindo do Rio, porque na época o concurso era regional, então tinha muita gente que passou e era de outros locais, né? Então tinha 2 colegas vindo do Rio. E daí eu falei, cara, fica lá em casa e tal, pra desespero da minha esposa, né? Porque não tinha lugar, eles ficaram lá em casa. E daí a gente conseguiu com a chefia de trabalhar nós 3 juntos na época. Caramba. Então a gente ia, pô, todo mundo ia fardado e era Você tava sensacional. lotado aonde nessa época? Eu fui lotado em Curitiba, Curitiba, na tá. 7ª delegacia da região metropolitana de Curitiba, né? Que é delegacia, uma das maiores delegacias do Brasil, né? É uma delegacia gigante, tem resultados do que está maior que estados inteiros, assim. E daí eu fiquei nessa delegacia eu trabalhei assim tudo que é lugar ao redor de Curitiba. Tive a sorte de trabalhar perto da minha cidade, o que hoje é bem improvável de acontecer, né? Então, pô, mas foi sensacional. Mas uma coisa, Eduardo, que eu me lembro que eu acho muito legal contar, é que assim, eu tinha um professor, eu fiz alguns cursos para passar na PRF e eu tinha um professor, acho que é o Buquerque, o nome dele. E daí eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar com esse cara, meu. Um dia eu vou trabalhar com esse cara. E daí, cara, pô, até me emociona um pouco, assim. Eu cheguei lá em Araucária, que era um posto, e ele tava lá. E daí eu falei, e claro que ele não ia lembrar de mim, né? O cara tinha 1000 alunos, né? Falei, professor, uma vez eu falei que eu ia trabalhar com você e hoje eu tô aqui, cara. Tô trabalhando com você. E daí, assim, pô, pra ele devia ser mais um dia, mas pra mim eu falei, cara, eu realizei meu sonho, né? De ter passado na PRF e tá trabalhando com o cara pô, isso é único, cara. Assim, não tem sacrifício que não vale não faça isso daí valer a pena, sabe? De você atingir esse sonho. Porque, tipo assim, é uma coisa você fantasiar, né? Colocar um desenho na sua cabeça, né? Realizar os seus sonhos, criar um quadro de metas, enfim. Outra coisa é você tá vivenciando aquilo, né? É algo totalmente diferente e eu imagino a emoção que você sentiu, né? Principalmente, né, não é só ser um PRF, né? Mas você se desafiar também, né? Você Sim. colocou um desafio pra você. Um dia eu vou estar trabalhando junto com você. Aí quando você viu o cara, imagina a sua sensação, né? Deu vontade até de chorar, né? Porque você vê um professor, né? Você fala assim, nossa, quando você tá na aula ali, você fica ali sonhando e conversando né? E um dia você chega e você fala, cara, eu tô aqui e hoje é meu plantão e eu tô trabalhando com o professor lá que lá atrás eu sonhava. Então isso não tem coisa que pague esse tipo de sensação de realização. Assim, foi bem especial para mim. Com certeza. Ô Gui, fala pra mim, quando você tava patrulhando lá em Curitiba, né? Você só ficou em Curitiba ou foi pra outro estado também? Não, eu só trabalhei na região metropolitana de Curitiba. Tá, beleza. Quando você ficou patrulhando lá, você teve alguma situação inusitada, alguma fuga, alguma apreensão, alguma coisa engraçada, não sei, né? Algum momento que você vivenciou patrulhando ali que você fala, caramba, Eduardo, esse dia aqui me marcou bastante. Ó, teve uma situação que uma vez eu tava trabalhando com minha amiga Marisele e a gente tava fiscalizando debaixo assim de um viaduto, assim, pegando muita gente sem cinto e fazendo fiscalização e fazendo. Os polícias só ficam embaixo de viaduto, é incrível, né? Pô, Eles gostam de... mas era muito bom ali, Eles gostam. porque realmente o pessoal tem um pensamento aqui no Brasil que assim, eu tô num lugar tranquilo e não uso cinto, né? E esquece, por exemplo, alguns fatores que você sofre mais acidente quando você está perto de casa, quando você está naquele lugar que é seguro, né? Se você está numa BR mega rápida, às vezes é mais difícil você sofrer um acidente ali, né? E quando você está em casa, num lugar seguro, às vezes é mais fácil você estar com a guarda baixa, né? Então a gente fazia essa fiscalização, a gente montou ali, fez fiscalização, e a gente estava terminando a fiscalização, a gente já tinha ficado um tempo, e eu estava levando os cones. Quando eu estava levando os cones, que eu coloquei uns cones na costa, estava indo em direção à viatura, eu olho uma criança dirigindo, mas assim, claramente, assim, uma criança dirigindo o carro, assim. Passei criança dirigindo o carro de capuz, mas não deu outra. Eu coloquei eu joguei o cone e fui correndo atrás do carro, assim, porque o carro passou. Quando eu vi o carro estava aqui, ele já foi para frente. Caramba! E acenando para que ele parasse. Eu falei, pode parar. E o carro parou, né? E eu fui até a janela. Quando eu bati na janela, assim, era um anão, cara. Putz, era um anão. Só que, cara, eu fiquei assim, na hora, eu fiquei travado, assim, porque, pô, cheguei indignado. Pô, como assim uma criança dirigindo viatura? Putz. Pô, na hora, cara,
eu fiquei assim, meu Deus, né? Dirigindo um carro, né? Como uma criança dirigindo um carro. Pô, cheguei, cara, e daí ele olhou pra mim e falou, seu guarda, fala a verdade aí, você achava que era uma criança, né? Daí, cara, pra quê, né? Pô, não, pediu documento? Não, documento, ele, não. Daí, não, seu guarda, pode falar a verdade mesmo. Daí eu falei, putz, eu achei que era uma criança. Cara, daí, pô, olhei o documento lá e deixei. Não, essa é da cara, hora, hein? Era tão pequeno que tinha um assento de elevação no carro, entendeu? Então, eu usava um assento de elevação pra conseguir dirigir, né? E eu parei e, putz, altas vergonhas, né? Altas vergonhas. Pra ele devia ser normal, né? Porque se ele já falou assim, pode falar a verdade. Vai, Não, então... tava acostumado, né? E eu fiquei constrangido, fiquei até, pô, coitado, né? A pessoa acha que... E eu cheguei todo indignado, todo cheio de si. Não, como assim uma criança dirigindo, né? Corri atrás e passei essa vergonha, né? Ô Gui, você nunca precisou trocar tiro com algum traficante, algum bandido, alguma coisa assim, não? Não. A gente já passou por Dá situações... bem, né? Ainda bem. Isso daí, Eduardo, aqui é uma questão polêmica que talvez muito pouca gente fale. Mas, assim, essa situação é bem menos comum que as pessoas pensam. Pelo menos na PRF, tá? Não posso falar pela PM, não posso falar pela Polícia Civil, né? Claro que você pode colocar em lugares mais perigosos, né? Você trabalhar em postos mais difíceis, ou até em equipes, né? Se você entrar numa equipe tática das delegacias, ou até equipes táticas do Estado, você vai estar propenso a situações. Mas isso daí é bem menos comum do que as pessoas acham. Tem muita gente que fala, trabalho policial, você troca tiro todo dia. Cara, eu conheci professores de tiro que nunca trocaram tiro no trabalho. Então, para você ver como isso não é algo tão comum. Claro que isso não é muito falado, e por isso que o meu canal ele é um canal que eu falo coisas de um policial que já foi policial. Então, eu falo coisas que às vezes o policial lá, que está lá dentro, não vai falar, porque ele vai se sentir, né? O pessoal acha que fala... Eu acho uma bobagem isso, né? Como se trocar tiro fosse algo... Né, que podia dar valor à profissão, né? Então, assim, não é algo tão comum. Já tive situação que colega atirou e tal, mas a gente nunca foi revidado, né? Já tive situação que eu passei por situações apertadas de perseguição, né? Que não é perseguição, é acompanhamento tático, segundo a doutrina. Acompanhamento tático. Mas, assim, trocar tiro, graças a Deus, nunca tive que passar. Até porque você falou isso daí, é uma coisa até interessante, né? Muitas vezes a gente tem essa visão do policial com um fuzil na mão, com a submetralhadora. Inclusive, eu vejo lá no Instagram o que, meu pai do céu, o que tem de gente, né? Delegado, inspetor, investigador, as mulheradas. Então, nossa, as mulheradas ficam até com topzinho policial. Sim, eu já vi lá no Instagram. Topzinho, fuzil na mão aqui, ó. Óculos escuros, aí todo mundo lá só dando curtidinha e tal. E achando que aquilo ali é, tipo assim, parecendo que o policial é o exterminador do futuro. Exatamente. Né? Então, quando na verdade, o que desculpa, Eduardo, eu te cortei aqui, mas quando na verdade o que mais você vai fazer, às vezes são outras coisas, por exemplo, atender acidente, lavar viatura. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Lá, quando eu fiz fazer o curso de formação, teve um dia que todo mundo ficou muito chateado, mas fazia um sentido até simbólico. Que teve um dia lá, a gente fazendo aula de tiro, aula de direção veicular, teve um dia lá que eles chamaram todo mundo e falaram, agora vocês vão lavar a viatura. E daí todo mundo, pô, né, que isso, tal, né? E muita gente, né, fazendo um concurso de Polícia Federal, né, acha que é o glamour e tal, né, esse glamour que tem aí, né? Aliás, seria uma ótima foto um policial lavando viatura no Instagram, né? Eu vou procurar uma minha de eu lavando viatura pra... Isso aí a TV não mostra. Essa a Globo não mostra. Mas assim, cara, todo dia, todo final de plantão a gente lavava viatura. Não, pelo menos na delegacia que eu trabalhava não tinha ninguém, a gente tinha que lavar viatura. E aí se não lavasse, né? E eita. E às vezes Curitiba, meu amigo, frio. Às vezes frio, frio negativo, cara, você tá lavando a viatura. Então assim, a PRF, o que eu vejo, é muito mais o trabalho mão na massa, de estar lá, de fechar a rodovia, de estar lá aguentando, do que esse trabalho de trocar tiros, esse trabalho assim... Claro, tem os seus momentos de ação, assim, mas é muito mais essa questão de você estar ali colocando a mão na massa, estar ali trabalhando, do que esse tipo de evento. A função vai bem mais além, né? Do que ficar trocando tiro. Ô Gui, você é um cara, na verdade, que é um pouco, pra mim, tá? Na minha opinião, fora da curva, porque você fez 24 concursos, foi aprovado em 7 concursos.
Pô, uma média aí, se a gente for contar em porcentagem, 30% de aproveitamento. Eu fiz mais, viu? Eu fiz mais, cara. Fui Caramba, fez aprovado. bastante também. Fiz. Um ano de 2000, não sei se. Eu acho que você se recorda nessa época aí. De 2000, eu comecei, na verdade, a estudar em 2012, né? Entre 2012 e 2014, cara, eu acho que foi os anos mágicos do concurso público. Sim, Todo domingo tinha edital. Todo domingo. O que eu exatamente. fiz de concurso, principalmente municipal, não foi brincadeira. Eu moro aqui no ABC Paulista, em São Paulo. Nossa, mas todo final de semana era um edital. Era prova todo final de semana. Pá, 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 pá. Inclusive, eu passei em um que eu pedi exoneração em 2019, que foi aqui na Prefeitura de São Bernardo, né? Que é na área administrativa. Em 2017, né? Só indo um pouquinho mais para frente, eu passei no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Aqui para a capital, que é o TJ, o famoso TJ de São Sim. Paulo. E a gente estava até comentando, né? Você mencionou um trechinho que às vezes a gente estuda de qualquer jeito, né? Coloca assim de qualquer jeito, porque foi mais um jeito estratégico que eu estudei. Então, eu estudei uns 30 dias até a prova, mas de um jeito estratégico, porque eu já tinha uma certa bagagem, porque, pensa, eu passei aqui pro Tribunal de Justiça em 2017, só que eu comecei minha caminhada em 2012. Então tinha 5 anos. Nesse trajeto, cara, eu fui igual você. Errava, meu pai do céu, errava bastante. Já não tinha dinheiro, já era um quebrado. Eu não tinha muito curso online igual tem hoje. Hoje Sim, tem é muito, verdade. né? Tinha muita apostila de banca de jornal, plataforma de questão, nem lembro se tinha, cara. Falar a verdade. Eu nem lembro se tinha. Igual as que tem hoje aí no mercado. Vídeos no YouTube, videoaulas em si, também não tinha Não muita. tinha. Enfim, a internet para concurso público estava ainda engateando, né? Eu acho que só naquela época tinha muito o AlphaCon, que eu comecei até a gostar mais de concurso por causa deles. Mas enfim, então a minha rotina foi um pouco pesada até chegar num padrãozinho para poder estudar da forma correta. Quero saber de você, né? Como que foi? Obviamente que você passou em 7 concursos públicos, né? Você teve até uma educação de qualidade, fez uma faculdade de qualidade, Sim, enfim. Mas fala pra gente como que era a sua rotina de estudos, né? Isso não só para PRF, mas a sua rotina como estudante do modo geral, né? sim. Quantas horas você estudava? Se você tinha apostila, videoaula, você falou que fez vários cursos, como que eram esses cursos? O quanto você conseguiu absorver? Enfim, dá um panorama geral de como que era o Guilherme estudante. Então, é difícil você dizer em uma rotina só, né? Tem rotinas, né? Em todos esses momentos aí eu tive várias situações, né? Então, tinha o Guilherme que trabalhava lá e que ia para curso e que ficava muito em curso. E por isso que eu falo, na época eu não tinha amadurecido algumas questões, né? Por exemplo, que em determinados momentos é muito melhor você estudar sozinho e ter aquele estudo com seu material do que você ir lá num curso, escutar um professor que vai te guiar numa aula que às vezes ela é montada para um cara que está começando, né? E você às vezes já sabe, né? Então eu comecei a amadurecer algumas coisas. Eu me lembro até situações que assim, hoje vamos ter aula 8.112/90, Lei de Servidores Públicos Federais. Eu falava, nossa, isso aqui eu tô cansado de escutar. Acho que eu vou pegar e vou sentar e ficar estudando. E daí eu comecei a olhar algumas coisas e falar, pô, sentar estudando eu vou render mais do que um professor. Então, quando fala em rotina, foi um desenvolvimento de rotina, né? Mas o meu ponto de virada para a rotina foi quando eu estava num curso em Curitiba e eu acho que eu estava fazendo TRT, TRF, porque eu fiz concurso de todas as áreas também, né? Desde tribunal, policial e até analista de controle, defensoria. Atirava para tudo que é lado. Na verdade, assim, é que eu tive momentos também. No começo era metralhadora mesmo, tirava tudo que é lado. Depois eu comecei a focar em algumas coisas e acabei passando por várias situações, várias áreas de concurso, né? Mas o meu ponto de virada foi esse, assim, eu estava um dia numa aula, o professor falou, olha, existe uma técnica de estudo que você cronometra o tempo, você faz um cronograma. E pra mim, eu sou uma pessoa muito distraída, assim, né? Eu sou uma pessoa que, putz, tenho dificuldade de concentração, de sentar e ficar lá horas e horas. Eu tenho dificuldade, eu sou um cara que eu sou criativo. Eu acho que se eu tivesse nascido em outro país, eu trabalharia com publicidade, eu trabalharia em outra área, assim, mais criativa, assim. Eu tenho um ímpeto criativo grande, assim. Legal. E daí, cara, eu comecei a seguir essa técnica. Eu cheguei em casa, eu procurei no computador, falei, cara, o que esse cara tava falando? Porque eu peguei o assunto no meio ainda. E daí era a técnica de cronometrar o tempo, você criar um cronograma
e você depois mensurar as metas, você verificar as metas. E eu apliquei aquilo, e aquilo para mim foi uma mudança para mim. A partir dali eu comecei a colocar metas, né? Daí depois eu larguei meu... Eu era técnico judiciário, e aqui continuando a minha história da PRF, eu passei em 2009 na PRF, mas eu fui chamado em 2012. Concurso da PRF em 2009, para quem Teve que aguardar um tempo ainda, né? Para quem não sabe, o concurso de 2009 ficou preso na justiça. Ficou 3 anos na justiça. Então era um concurso que era para se resolver rápido, ficou muito tempo na justiça. Até desenrolar esse concurso demorou um tempo. Então foi um tempo que eu larguei o tribunal. Minha esposa foi chamada para ser analista em Campinas. Eu larguei o tribunal e não tinha emprego, assim. Falei, cara, tô cansado do tribunal. Aproveitar que minha esposa passou para analista e vou estudar para passar no próximo. Aí eu criei uma rotina, eu tinha uma meta, eu estudava ali, a minha meta era 6 horas na época, né? Era uma meta de quem não trabalhava. E ali eu comecei a desenvolver um estudo qualificado e tal. E essa metodologia, inclusive, eu passei para minha esposa, né? De cronometragem do tempo, de você ter um cronograma, de você ter um trabalho assim mais fixado em metas, assim, para você conseguir organizar o teu dia e organizar o teu estudo. Assim, eu acho que essa foi minha rotina e daí começar também a largar um pouco as aulas, né? E ter um estudo mais centrado, mais autônomo, né? Eu acho que o estudo, quanto mais autônomo é o seu estudo, quanto mais você mesmo conduz o seu próprio estudo, mais ele tem resultado. Então, assim, o que você vê? Uma pessoa que está começando, e aí tudo bem, uma pessoa que está começando, às vezes, precisa de alguém que pegue na mão e ensine, olha, hoje vamos aprender o que é regra de 3 simples. Cara, o professor vai ser essencial. Ele vai te pegar na mão, mas, cara, em algum momento você vai ter que caminhar sozinho. Por quê? Porque você vai ser muito mais eficiente. Então, a minha rotina daí também foi desenvolvendo isso daí, né? De começar a caminhar sozinho, a ler mais, a estudar mais pelos materiais e fazer exercício, que é o principal, né? Para concurso público. Ô Gui, e como que, assim, você passou um tempo aí fazendo concurso, foi servidor, enfim, mas quase não saiu, né? Servidor, esse negócio de servidor. Funcionário público, o servidor são diferentes, viu, pessoal? Pra quem estuda pra concurso aí, tem coisa diferente. Ah, não, Eduardo, eu pensei que era tudo a mesma coisa. Não, mas aqui não é aula de direito penal, mas Isso. Outro dia a gente vai falar outra coisa, né? Mas, assim, quando você pensou, qual momento foi que você pensou em sair da carreira pública, né? Porque hoje você só trabalha com o Volts, né? Hoje o seu projeto é o Volts, né? Isso. Então, qual foi o ponto de partida, assim, que você falou, pô, agora pra mim já deu, cara. Deu o serviço público e eu vou começar a investir num projeto meu. Então, depois da PRF, desculpa, na PRF, eu tava muito feliz da PRF, muito feliz. Eu tava na pista e uma coisa que eu gosto é isso daqui, é conversar, é dar aula. Eu sou apaixonado por isso, sempre fui. Mas eu só fui descobrir isso na PRF. Na PRF surgiu a oportunidade de eu trabalhar com educação de trânsito, de dar palestras, de falar sobre como a gente pode melhorar o trânsito no Brasil, como se comportar no trânsito. Eu comecei a fazer isso e me apaixonei. E eu fui chamado para comandar a educação de trânsito no Paraná. Eu era chefe de educação de trânsito no Paraná. Eu fiquei exclusivamente nisso. E eu estava lá, eu tinha autonomia, era muito bacana. Eu criei projetos que até hoje existem no Paraná. Né? Legal. Projetos de conscientização em rodoviária. Até hoje são projetos que a gente iniciou lá, a gente que desenvolveu, a gente que desenvolveu junto com a Prefeitura de Curitiba, com a Guarda Municipal. E eu estava bem feliz. E um dia eu estava lá no meu trabalho e recebi um e-mail do Tribunal de Contas do Paraná. Nesse tempo, em 2009, 2012, eu fiz outros concursos. E eu fiz um concurso para o Tribunal de Contas do Paraná e eu fui aprovado. Só que eu não estava estudando para esse concurso. Eu fui aprovado porque eu fui muito bem na parte geral, porque a parte específica caía contabilidade, caía várias coisas que eu nem tinha estudado. Então eu fui aprovado e eu fui chamado. E na época eu fiquei até na dúvida. Só que assim, o Tribunal de Contas pagava bem mais, bem mais. Mais que a PRF. Bem mais que a PRF. Na época era 50%, né? Hoje também é bastante. E trabalhava menos também, era 6 horas. E a PRF em Trabalho tese era ideal, 8. né? Ganhar mais e trabalhar menos. Mas ainda assim eu fiquei na dúvida, sabe? Eu amava muito a PRF. Meu pai, inclusive, quando eu decidi por sair, meu pai falou, puxa, eu pensei que você ia ficar. Pensei que você ia ficar na PRF. Olha a paixão que eu tinha, né? Pro meu pai. Caramba.
achou que eu ia abrir mão do salário maior e tal. Mas na época eu falei, puxa, eu tenho aquele trauma lá com direito, de trabalhar em lugar ruim. Quem sabe eu trabalhando em lugar bacana, eu me realize. Quem sabe eu possa usar aquilo que eu aprendi na faculdade lá e possa ser um recomeço para mim. Meu filho estava nascendo na época. Eu falei, pô, vai ser bacana, vou ter tempo de estar mais com meu filho e tal. E eu fui para o Tribunal de Contas. E realmente não foi um trabalho que eu me encontrei, assim. Eu trabalhei na Secretaria da Presidência do Tribunal. Mas aí você pediu exoneração da PRF. Exoneração da PRF. É corajoso, hein? Tô brincando. Pra ir para outro trabalho, eu acho que nem foi tanta coragem, assim, né? Porque era um trabalho que... Porque você podia pedir a licença, né? Não, eu pedi a licença, Pedi a licença pra... Pensei que você pediu exoneração direto. Não, pedi a licença. Porque você pode pedir, né, exoneração pra retornar depois, né? Isso. E daí eu trabalhei um tempo lá e foi... E minha esposa nisso continuou estudando e o sonho dela era ser procuradora do trabalho, que é um concurso muito, muito, muito difícil. Acho que um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Com certeza. Para ser procuradora. E ela começou a passar e foi aprovada. E daí ela foi chamada para Rondonópolis, no Mato Grosso. Ela estava grávida. Você estava em Curitiba ainda? Estava em Curitiba. Eu trabalhava no Tribunal de Contas em Curitiba. E não poderia ir para outro lugar, né? O Tribunal de Contas só tem na capital. E daí, nisso, minha esposa estava grávida, meu filho tinha acabado de nascer, né? Tava grávida, meu filho nasceu. E daí ela ia para Rondonópolis, Mato Grosso, sozinha. Eu ia ter que ficar trabalhando lá no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não era um lugar ruim, putz, era um órgão espetacular, assim, em termos de estrutura e tal, mas realmente eu não me sentia realizado quanto eu fui na PRF. Não tinha autonomia, não tinha... E daí eu falei, puxa, amor, eu já comecei várias vezes na vida, né? A polícia foi um recomeço para mim. Eu falei, vou recomeçar de novo, eu vou com você, eu vou abrir uma empresa que trabalha com o que a gente faz, que é concurso público, né? Que é ensinar as pessoas a como estudar. Então, daí eu larguei o Tribunal de Contas. Na época eu fui maluco, o pessoal achou... Você lembra quanto você ganhava lá, Gui? Quanto você ganhava lá? Eu acho que ano que era? 14 mil. Hoje o salário lá Que ano que era isso aí? Isso daí foi em 2000 e... faz uns 4 anos, eu acho. Putz, eu sou péssimo pra data. Mas assim... Ganhava quanto? Uns 14 mil. Alguma coisa assim, né? Depois eles aumentaram, para quem quisesse, eles aumentavam a carga horária do trabalho de 6 para 8 com um aumento de salário, né? Porque você ganhava 14 trabalhando 6 horas, né? Meio período. Algo perto disso, assim, eu não vou saber especificamente. Hoje, se você olhar a remuneração lá, eu acho que é perto de 16 mil reais a remuneração. E daí eu larguei tudo e, assim, muita gente fala, pô, é muito fácil, largou para ganhar muito mais. Não larguei, sendo bem sincero. Eu larguei porque realmente eu falei, cara, não vou deixar minha esposa longe, vou começar tudo de novo. Minha esposa estava fazendo uma coisa que ela era o sonho da vida dela, que era ser procuradora do trabalho. E daí eu falei, eu vou começar tudo de novo, junto com minha família. Para mim isso é o mais importante e hoje eu não me arrependo, assim, não me arrependo. Claro que às vezes dá um arrependimento, assim, fala, nossa, se eu tivesse, né? Porque o Eduardo sabe, né? A vida da iniciativa privada é sempre difícil, você tem estabilidade, né? Os concursos que não saem e tal, mas assim, pô, de você estar perto do teu filho, estar junto à tua esposa, para mim isso é o mais importante, assim, é um princípio que eu tenho na minha vida, assim. Então eu larguei o Tribunal de Contas e lá no Tribunal de Contas tem gente que me conhece como maluco, né? Assim, pô, o que você fez, cara? Como você largou o teu trabalho para comprar a tua esposa? Você foi atrás de uma prioridade, né? Exatamente. É prioridade. Não é maluquice isso, né? É diferente. Cada um tem sua prioridade na vida. Inclusive, eu tava conversando com o Jefferson Rosa, que é do canal Oficina da Aprovação, que é auditor da Receita, e a gente conversando tal, né, sobre benefícios, remuneração em relação à Receita Federal também. Aí ele foi falando, Eduardo, o auditor ele começa agora com uns 22 mil reais, mas tem a gratificação tanto, 2.500. Mas depois de 3 anos você vai começar a ganhar mais 3 mil, aí você já vai somando. Mas aí tem mais uma gratificação de produtividade, mais 2 mil. Aí no final das contas, deu uns 30 mil reais, bruto. Aí eu falei assim, mas líquido fica quanto? Uns 22, 23 mil, isso fora o 13º no final do ano, que você tira quase 50 pau. Eu falei, meu amigo,
Eu falei, é bastante dinheiro. É um dinheiro assim que você, pô, uma pessoa normal que trabalha na empresa, dificilmente vai ganhar um negócio desse. Mas eu falei pra ele uma coisa, ó, Eduardo, eu mesmo que você me desse agora, ó, Eduardo, que esse cargo de auditor aqui, ó, 22 mil, eu não iria, cara. Não é pelo, é um negócio assim, Gui, não é pelo dinheiro. Eu sou um cara educador. Eu sou igual você assim, cara, que me identifiquei, me apaixonei pela parte da educação, cara. Eu estudo muito educação, sistema de aprendizagem, conhecimento. Cara, eu sou apaixonado por essa. Tô fazendo pós-graduação em psicopedagogia clínica, Que porque é legal, cara. atender alunos assim mais a fundo, né, individualmente. Então, eu tô tentando, óbvio, envolvendo isso a tecnologia, né? Enfim, tentando o máximo possível me engajar nesse universo da docência no que tange o aprendizado. Então, não é o dinheiro em si. Eu acho que aconteceu isso, a mesma coisa com você. Não foi o dinheiro em relação, foi a sua prioridade que é a família. É Exatamente. isso, né? Exatamente. Então as pessoas acham que a gente é doido por causa disso, daquilo, né? Mas é bom a gente ter esse tipo de opinião porque a gente seleciona as pessoas, né? Tem gente que, nossa, eu tenho um vídeo lá no meu canal lá, teve gente que critica, fala, nossa, você é maluco, por causa da tua esposa, pô, mas cara, é prioridade, né? Não adianta eu ficar com um monte de dinheiro, a gente, putz, eu poderia viajar toda semana, vir pra Rondonópolis e tal, mas, cara, pra mim, assim, eu dei banho no meu filho todos os dias, isso é mais importante do que Os 3 mil momentos, reais né? na conta. Cara, isso ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar. Cara, eu dei banho no meu filho, eu não posso... Eu acho que a pior narrativa é daquela pessoa que chega e fala, nossa, eu não acompanhei o crescimento dos teus filhos. Cara, acabou. Teus filhos não vão É crescer mesmo, de novo, entendeu? Então, assim, dinheiro a gente corre atrás, cara. Dinheiro a gente corre atrás. com Claro, certeza. esse discurso, não é, muita gente pode estar escutando aí, e eu sei que muita gente está lutando na vida. Cara, quando eu estava lá no Tribunal de Justiça, eu tava no Tribunal de Justiça porque eu não tinha outra opção. Eu tinha que trabalhar lá cara, teve dias que eu chegava em casa e chorava. Eu não tinha outra opção. E eu sei o que é isso, mas eu acho que assim, o concurso propiciou para mim a oportunidade de ter liberdade. Né? Por exemplo, minha esposa é procuradora, então eu tenho a liberdade de não depender tanto da minha remuneração. E é isso daí. Quando a gente tinha casado, só eu ganhava dinheiro lá no Tribunal de Justiça e minha esposa teve a liberdade de estudar porque ela queria, que era a área trabalhista. E depois. Foi uma troca, né? Exatamente, que é uma Um coisa. dando suporte pro outro. Porque hoje esse papo, eu tava pensando ontem até. Cara, todo mundo é a favor da família, né? Esse papo, família, todo mundo vai falar que família é importante, mas na hora do vamos ver, ninguém quer se ajudar, todo mundo pensa, putz, e se eu me divorciar e tal? Cara, isso é um discurso mentiroso, né? Então, eu penso assim e hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Tenho muitas saudades da PRF, muitas saudades. Nos últimos tempos sonhei que eu estava patrulhando e tal, tenho muitas saudades. Mas, assim, eu sou feliz com o que eu faço. Eu acho que isso que é o que vale, né? É o que Com vale na certeza. vida. E aproveitando e falando o que você faz, né, que é um pouquinho agora sobre o canal aí do Volts Coach para concursos, fala um pouquinho pra gente, né, para quem tá escutando a gente aí, quem tá assistindo, como que é a sua mentoria, né? Hoje você só mentora quem quer ser um PRF, um PF ou qualquer área você mentora, e como que é o seu projeto aí de mentoria? Então, hoje eu tô pegando só o pessoal da PRF, da PF, né? Eu tô com os meus limites, graças a Deus, de alunos atingidos, até porque eu tô com algumas questões pessoais aí, um pouco delicadas, mas hoje eu tô pegando PF e PRF, mas já peguei delegado, juiz, peguei colega meu para delegado que passou, graças a Deus. O Raoni Nogueira, lá em Foz do Iguaçu, passou para delegado. Então eu acompanho para vários concursos. E a minha ideia é fazer um trabalho pessoal. Então todos os meus alunos, a gente tem encontros a cada 15 dias. Aham. E associado a isso, eu uso uma metodologia de, primeiro, contabilizar horas estudadas. A hora não é tudo, concordo. Mas também não dá para você passar no concurso estudando 2 vezes por semana. Com certeza. Estudando 1 hora por dia para alguns concursos. Entendeu? Então eu faço esse acompanhamento de horas para ver se as pessoas estão comprometidas. Para ver se as pessoas estão seguindo uma rotina que é uma rotina indispensável para passar. Claro que a rotina vai ser diferente para cada um. Né? Cada um vai ter suas metas dentro das suas possibilidades, dentro do que a pessoa quer estudar. Mas eu sigo esse tipo de trabalho. Então, toda segunda-feira, todos os meus alunos
me manda um relatório, baseado lá no aplicativo, aprovado app, do que ela fez de estudo e exercício. Como eu acredito, eu acho que o Eduardo também concorda comigo, que o exercício é o foco do trabalho do concurseiro, né? Ninguém estuda por estudar, você estuda para fazer o exercício da banca X no concurso Y, né? Você estuda para PRF, para fazer o exercício do CESP no nível da carreira policial, no nível da PRF. Então, o exercício eu acho muito importante. Então, eu também faço um acompanhamento do exercício. Então, as pessoas têm metas de exercícios. Eu vou entrar lá no teu site de concurso, seja o que concurso, seja o Tec concurso. Eu trabalho com esses dois, porque lá eu posso fazer algumas auferições. E eu verifico a quantidade de exercícios feitos, o percentual que a pessoa está fazendo, né? Não adianta também se fazer 1000 exercícios e ter 50% de aproveitamento, como também não adianta você ter 100% com 10 exercícios por semana. Então eu vou fazendo essa auferição, né, e estabelecendo metas para acompanhar o estudo da pessoa, né? Então a minha metodologia inclui isso, inclui simulado. Então para todos os meus alunos eu analiso todo o simulado. Então eu sei o que o meu aluno erra. Eu olho o simulado, eu estava aqui agora, está aberto aqui, o simulado nacional de uma aluna, estou olhando o que ela errou em português. Tô olhando. Então, a ideia do meu acompanhamento é isso. Eu tenho curso online também, mas eu faço muito esse trabalho desse acompanhamento individual, né? Dentro do... Isso é importante, né? Porque às vezes a gente tá aqui, as pessoas não entendem isso, ô Gui. Você tem canal, eu tenho canal, tem vários amigos nossos, né, que tem canal. Quando a gente fala sobre dicas é um negócio geral, é generalizado, pessoal. Então, por exemplo, se a gente falar para vocês assim, você tem que fazer questões. Todo mundo tem que fazer questões, isso beleza, né? Você tem que fazer a revisão, legal. Mas isso é muito generalizado. É muito bacana você fazer igual o Gui tá fazendo. Um acompanhamento individualizado, porque aí você consegue atingir o foco do problema. Porque às vezes você tá tendo uma dificuldade que eu não estou tendo, né? Esse é o engraçado de tudo. Que às vezes eu tô tendo um certo tipo de um parâmetro de relevância em questões, só que o meu amiguinho da esquerda aqui não tá. Então a gente tá num desnivelamento, né? Perfeito. Então isso é muito bacana, fazer esse acompanhamento individual. Hoje você tem ainda vagas para mentoria ou não? Infelizmente hoje eu não tenho vagas para mentoria. Hoje, assim... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá fechado, né? Para você. Concurso da PRF a gente não tem vagas. Mas eu ainda tenho meu curso online, né? Que tem as dicas de estudo, um pouco de algumas metodologias que eu acho interessante para o estudo. Porque a ideia é organizar, né? A ideia, eu acho que do meu trabalho, do trabalho do Eduardo, é a gente antecipar esses problemas que o concurseiro enfrenta, né? A gente demora para amadurecer um estudo. Pô, na minha época, o Eduardo falou muito bem, a gente não tinha, cara, canal para ajudar a gente. Tinha um livro do William Douglas e tinha... Sim. Talvez tinha um livro do Alexandre Moraes, que tá aqui atrás, foi o primeiro. Tinha o livro do Alexandre Meirelles, que tá aqui atrás, inclusive tá aqui. Então, tem o livro do Alexandre Meirelles, tinha isso e era só, entendeu? Então, assim, hoje a ideia é auxiliar o aluno a ter um rendimento maior. Qual que é o melhor caminho? Claro, eu não vendo uma metodologia fechada, você tem que fazer isso eu respeito muito o aluno, mas eu acho que algumas coisas a gente não pode fugir. Não existe aluno que passa em concurso sem fazer exercício. Com certeza. Não existe aluno que passa em concurso o dia inteiro assistindo videoaula. Não existe. Assim, então é tentar ajudar nesse processo e sobretudo, na questão de mentalidade, né? É um caminho árduo e muito difícil, né? De muito cansativo, de muita insegurança e incerteza. Então a ideia é estar com o cara e falar, cara, calma aí, você está no caminho certo, ó. Pô, eu oscilei no simulado. Cara, bem-vindo ao mundo real. Só oscila quem está vivo. Então, você está oscilando, mas faz parte. Vamos olhar o que foi, o que pegou, qual matéria que pegou, o que pode ter sido. Então, a ideia é fazer esse tipo de auxílio para o concurseiro. É um mapeamento, né? Exatamente, esse mapeamento. Perfeito. É isso aí. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso encontro aqui, até porque o Gui vai ter um compromisso daqui a pouquinho. Pessoal, curso online dele, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. As redes sociais também, tirando o Instagram, que você tem que seguir ele lá, vai também estar o link do canal do YouTube. Curte lá, cara, assista muitos vídeos, porque tem dicas excepcionais, principalmente para você que quer concursos federais, né? Para a área policial, que é a PF e a PRF, que são os mais conhecidos, né? Então vai lá, se inscreve, aciona o sininho de notificação, curte bastante. E é isso aí, ó, olha lá.
Quem que é esse aí? Fala, filho. Fala. Como que fala aqui? Você tá aparecendo no YouTube. Fala. Fala. Não, fala. Como que ele chama? Como que você Qual que é o chama? teu nome, filho? Tá com vergonha. Tá com vergonha. Ele é um youtuber porque ele faz o canal dele. É mesmo? Mas ele faz o canal dele. Ele já tem um canal? Não tem. Ele faz jogando só, né, filho? Ah, faz jogando. Ó, se você gostou do filho do Gui, deixa o like aí. Beleza. Pessoal, quero agradecer o Gui, tá, pela participação aí. Foi rapidinho hoje, porque você tem um compromisso aí daqui a pouquinho. Deu um monte de pau, né, antes da gente começar. Pelo amor... Pessoal, se vocês soubessem, a gente ficou 1 hora, que aconteceu, cara, tanta coisa aqui, microfone que não pegava, e travava o computador, teve que reiniciar. Deu aquela canseira toda, mas eu acho que vocês gostaram, né? Se vocês gostaram, deixa like, se inscreve, compartilha, vai lá no canal do Gui, curte todos os vídeos dele, porque isso é muito importante, fortalece, né? Não só o meu canal, mas também o canal dele, o trabalho que ele tem feito aí com os concurseiros. Beleza? Quero agradecer ao Guilherme Voltes. Vai ser Guilherme Voltes daqui pra frente, tá, pessoal? Pô, você mudou meu nome, Eduardo. Vai ser. Qual que é o seu sobrenome? Guilherme Guimarães. É Guimarães. Não, mas vai ficar Volts mesmo. Beleza, vou mudar já no meu canal lá, Guilherme Volts. Muda na certidão, pô. Beleza, Gui? Considerações finais aí sua, e é isso aí. Cara, eu queria agradecer o Eduardo, e, cara, o Eduardo é um cara sensacional, um cara, assim, mega articulado, pô, e lembrando aqui, aproveitando esse espaço que ele me deu pro evento que a gente fez lá do Contra a Fome, então, assim, foi um evento inacreditável, que foi trabalho dele e mega trabalho. Foi então, nosso, assim, foi nosso, não foi trabalho mas o grande trabalho foi dele, de articular, de juntar essas pessoas. Então, assim, cara, segue o canal dele, porque, assim, é um cara especial, é um cara incrível, só por essas ideias, por estar aqui conversando, por essas iniciativas, com certeza é uma pessoa especial. Eu queria agradecer o Eduardo pela oportunidade de estar aqui conversando. E me segue lá no canal, cara, eu tento trazer isso, tento trazer um lado real, cara, um lado real dos concursos. Eu falo sobre corrupção na polícia, sobre como que é realmente o estudo, como que é o concurso público. Então a ideia é estar batendo um papo, é estar auxiliando você, que você estude mais e estude melhor. É isso aí. É isso aí, tamo junto. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui essa 1 hora. Curte ambos os canais, eu tenho certeza que se você curtir, você comentar, você compartilhar, você vai ser o próximo aprovado, se Deus quiser, na PF, na PRF, qualquer outro concurso, porque tem muita dica bacana nos 2 canais, beleza? Forte abraço pra você, ótimos estudos, pode sempre contar comigo. Até mais.